Oi, eu sou Gabi Xavier e sim, será que você entende Shingeki no Kyojin? Que você consegue entender de verdade o que essa obra quer passar para além daquela história que a gente sempre conheceu de pessoas defendendo contra titãs, de um universo pós-apocalíptico, de sobrevivência, de luta, de força, dos vilões, dos mocinhos? Será que você consegue enxergar mais que isso? Será que você consegue ver nas entrelinhas e principalmente no que a gente está acompanhando hoje, no mangá? Eu vou trazer um vídeo aqui discutindo todos os principais pontos e qual é a visão do autor segundo entrevistas, segundo depoimentos que ele dá oficialmente, é bom dizer, que você consegue encontrar em guide, na própria publicação da revista em mangá oficial no Japão, e o que você pode esperar dessa história daqui pra frente. Não é um vídeo polêmico, é uma porta pra gente abrir discussão e também eu espero pra você ampliar a sua mente e ver um pouquinho além, porque o Isayama tá tentando fazer isso cada vez mais com o mangá e eu vou tentar provar pra você isso agora. Sim, tem spoilers do mangá, então fica avisado se você só assiste ao anime que a gente vai discutir fatos além do que já foi adaptado até esse momento. Deixa o seu like pra que esse vídeo seja mais divulgado e me ajuda muito mesmo e impede que o Levi passe cortando dedinhos de quem não gosta de curtir os meus vídeos, e se inscreve se você não for inscrito para acompanhar mais vídeos como esse e comenta aqui embaixo o que você acha dessa questão toda, beleza? Vamos lá! A gente conheceu o Shingeki no Kyojin como aquele anime ou aquele mangá que tratava, como eu falei, de uma sociedade que restou após um apocalipse ou algo muito trágico, que sobrevivia dentro de 3 muralhas rodeadas por titãs irracionais terríveis que estariam lá prontos para acabar com todos eles se a chance aparecesse. E é isso que a gente conheceu durante muito tempo. E a raiva do protagonista, de Eren Yeager, que queria ultrapassar aqueles muros, que queria ser livre, mas ele sempre teve muito ódio contra aquela estrutura de pedra, contra as pessoas que não queriam sair, estavam acomodadas com aquela situação, e depois contra os titãs, que foram responsáveis por tantas mortes, inclusive da sua mãe, e depois contra as pessoas que estavam por trás daquele ataque, e talvez por trás de todo o início dessa tragédia em relação a um povo inteiro que ele fazia parte, o povo Eldiano. Logo que a gente conhece a história dos titãs, a origem dos titãs, ou pelo menos um pedacinho, uma versão aqui, uma versão ali, de qualquer maneira, quando a gente fica sabendo os rumores sobre a origem dos titãs, a gente ainda tá do lado dos Eldianos de Parades, daquela ilha, aqueles que foram levados junto com um rei, o Karl Fritz, o rei 145 Fritz, que achava que de qualquer maneira os Eldianos tinham culpa no cartório por tudo que eles fizeram ao longo do tempo desde Ymir Fritz, que toda aquela guerra titã e todas as tragédias e todas as mortes poderiam ser evitadas se ele se isolasse junto com grande parte do seu povo, aguardando em um teórico paraíso provisório até que o destino deles fosse cumprido. Quantas vezes você não sentiu raiva dos titãs e depois, quantas vezes você não sentiu raiva dos marlenianos, aqueles que foram culpados por as pessoas estarem sendo atacadas hoje em Parades por titãs irracionais, porque eles mandaram Eldianos em titãs racionais para atacarem as muralhas? Na verdade, não foi bem isso, né? Eles mandaram os titãs para fazer investigações e roubar a coordenada, e foi iniciativa das crianças, do Uraina, mas assim, objetivamente, em fazer aquele buraco, em atacar, já que eles tinham perdido um dos seus amigos. Tudo foi um caos e a tragédia começou. Você odiou Anne Bertold Rainer? Você odiou toda a nação de Marley, inclusive os Eldianos lá dos guetos, que aceitavam aquela situação, que lutavam como guerreiros, ou que simplesmente odiavam os Eldianos de Parades como se eles fossem melhor, sendo que eles eram do mesmo sangue, e que todos eles eram sacrificados e prejudicados pelo mesmo povo, ou por várias nações, porque a gente descobriu que há guetos fora de Marley que simplesmente não gostam dos Eldianos por causa do sangue deles, e que de qualquer maneira esses Eldianos são usados porque eles transformam em titãs irracionais, e agora todo mundo sabe como com apenas um fluido de titã eles conseguem transformar qualquer Eldiano e sacrificá-los como bombas humanas, sacrificá-los como escudos de carne. Isso tudo faz com que a gente, sim, esteja muito ao lado do povo Eldiano, que a gente assuma o papel de torcer para este povo que é parte do bloco que a gente coloca como mocinhos, e lá
tem o bloco dos vilões. A gente tem nuances nesses meios, porque há aquelas pessoas que entendem que os eldianos dos guetos ainda assim são prejudicados, são colocados em muros também, eles são controlados e manipulados e vivem sob uma lavagem cerebral, e por isso eles não podem ser colocados como vilões simplesmente, mas há aqueles que não. Que Gabi, não eu, tá? Não eu. Que a Gabi da história morra, que todas as crianças e pessoas lá do gueto de Marley morram, porque não importa quem estava em Libério quando o Eren foi e atacou, se eram crianças, se eram pessoas idosas, que não tinham qualquer ciência sobre a guerra, ou não tinham qualquer poder de mudar ou fazer qualquer interferência, não importa, você sentiu raiva e você se sentiu aliviado quando o Eren explodiu cabeças e quebrou prédios e matou tantas pessoas que você sequer sabe o nome, você gostou, você comemorou. Você não sofreu nem um pouco e não sentiu pena e nem sequer raciocinou se aquilo era errado ou não. É natural? É. Durante um longo tempo, a narrativa te conduziu para você sentir essas coisas, para você pensar dessa maneira. Então, por que você tá errado? Então, por que eu disse que você não entendeu o Shingeki no Kyojin ou que você não está vendo a totalidade? Então, se você é um inscrito ativo aqui do canal, acompanha todos os meus vídeos com spoilers de Shingeki no Kyojin. Se esse for o caso, você possivelmente já me viu citar várias vezes entrevistas do autor dessa obra, o Isayama. E eu faço isso porque continuamente o Isayama dá dicas ou afirmações explícitas sobre a forma que ele está conduzindo essa história e sobre o que ele quer passar. A gente teve um choque muito grande quando de repente veio o arco político, que acabou de ser adaptado em anime inclusive, porque especialmente no mangá não houve uma transição. É uma crítica super plausível ao mangá, inclusive, a gente passou de um clima, como eu falei, totalmente pós-apocalíptico, de guerra e de repente uma super exposição de fala, a história que quis assumir um novo papel e um novo clima sem ter uma transição, sem ter uma gradação que agradasse parte dos leitores. Isso foi um choque, mas essa transição, melhor agora conduzida no anime, foi necessária pra gente entrar num outro aspecto que o Isayama queria tratar. Não é à toa que logo que o Isayama começou a escrever o arco de Marley, que a gente pulou para outras terras e começou a analisar os fatos ao lado principalmente dos guerreiros eldianos, aqueles que tinham os titãs racionais pelo lado de Marley, que estavam também teoricamente contra os eldianos de Parades. Quando isso aconteceu, o Isayama começou a dizer que o personagem favorito dele naquela época era o Reiner. Por quê? Porque ele era mais legal? Porque ele era mais incrível? Não, talvez não necessariamente. Pelas entrevistas dele, a gente consegue ver que ele gosta de personagens que são mais complexos, que não são tão simples e lineares, que não têm apenas uma faceta, uma característica. E é isso que a gente pode ver no Reiner. Confuso, meio louco, precisando de uma terapia? Sim. Mas é através da visão dele que o Isayama falou em entrevistas, inclusive, que ele pôde trazer o outro lado, a outra visão. E não é que você precise agora torcer para Marley, mas claramente o Isayama, quando fez essa inversão de papéis, inversão muito corajosa também, porque aí ele pode perder mais leitores, ou aí ele pode perder mais um pouquinho do hype na hora que o anime for adaptar, a gente saiu do foco dos protagonistas, a gente parou de ver, não sabia o que estava acontecendo e vai pro lugar do inimigo, pro vilão, e acompanha o dia a dia deles, e acompanha os planos, e acompanha os sofrimentos, e começa a entender os dramas que eles passam lá. Pode ser que nesses poucos capítulos, após você comprar muito a mensagem e tudo que viviam as pessoas em Parades e como elas sofriam, talvez isso não tenha te afetado. E de novo, você não precisa passar a torcer para eldianos de Marley ou principalmente para marlenianos, mas talvez você consiga perceber que há outras verdades. E talvez você consiga perceber que de ambos os lados, até certo momento pelo menos, existiam pessoas que, para além de ambições, para além de qualquer desejo egoísta, queriam apenas sobreviver, queriam apenas acabar de verdade e vez com conflitos, seja com outros povos, seja com eldianos, seja com marlenianos, titãs ou o que aparecesse. Em muitas nuances, esses povos se parecem, as pessoas se parecem. E aí a gente avança até chegar no momento em que finalmente vemos Eren lá em Marley, e ele ataca, como eu falei, e tem todo esse ápice e esse clímax da gente rever a galera da tropa, e eles lutando e matando, e aquela guerra que muita gente achou lindo, aquele momento de extravasar e pensar, eles estão pagando um pouquinho pelo que eles fizeram em Parades, e aí você descobre que há um conflito entre o cara que salvou todo mundo, o cara que matou todo mundo, aquele que começou a batalha que você vibrou, e os outros que também eram coprotagonistas, que também faziam parte do grupo principal,
que eram amigos e há uma cisão. Talvez muitos de vocês, pelo que eu vejo, escolhem o Eren porque ele tá fazendo o que você, quando tá com raiva, quando pensa em injustiças, quer fazer. Você quer se vingar, você quer partir e dar o troco. Se eles estão te atacando, a única solução, como o Eren diz, é lutar, lutar, lutar. Eles fizeram coisas ruins, então a minha reação é justificável. Há um motivo, com certeza, mas o Isayama ainda traz mais camadas. E se você duvida de mim, eu já vi pessoas comentando, não pra mim, mas sobre mim, em redes sociais, mas a Gabi acha que sabe mais que o Isayama. Se você duvida de mim, se você não lê entrevistas, não se importa, mesmo assim, o mangá tá deixando mais explícito cada vez mais o que eu tô querendo te passar agora. Seja através da Gabi do mangá, que não sou eu, que existia inicialmente pra ser uma boa guerreira, uma personagem forte, representativa para Marley e que de repente virou o pivô da sua raiva, aquela que você queria que morresse e ela foi colocada no campo do inimigo e ao invés do Isayama colocar ela para a morte, na mão, sei lá, do Flock ou na mão de um Niccolo com muita raiva ou qualquer pessoa que extravasasse demais e explodisse e a matasse, ele colocou essa personagem no meio de vários diálogos importantíssimos. Eu vi muitas interpretações diferentes pro diálogo que aconteceu entre a menina que a Sasha salvou e a Gabi, lá dentro de Parades. Essas amigas improváveis, essas inimigas muito prováveis que estavam discutindo sobre quem tem culpa, quem merece morrer, quem merece viver. No diálogo delas, a gente viu a Gabi ser confrontada com uma verdade que era: por que alguém de Parades, naquela ilha, principalmente ela que nasceu ali, que não tinha qualquer memória ou contato com o passado fora daquele local, porque ela merecia morrer, ser morta por outros povos, por ela, Gabi, por marlenianos ou guerreiros de Marley, se ela nada fez? Ah, mas é a culpa do seu sangue. O seu sangue foi aquele que estava com Ymir Fritz, que através dela nasceu toda essa questão de titãs que massacraram os povos, que fizeram uma chacina, que fizeram coisas terríveis. Isso é algo que a gente talvez não possa confrontar. Como a gente já conversou em outros vídeos, a origem dos titãs ainda é algo um pouco obscura. A gente tem a verdade da Ymir, que era incrível, construtora de pontes, maravilhosa, e tem a verdade daquela que matou todos, que foi egoísta, que utilizou o seu poder para fazer uma chacina. Deusa ou demônio? Talvez seja o meio termo. Possivelmente, através dos titãs, da Ymir e de quem veio após ela, tiveram sim muitas mortes injustas, porque como a gente já viu repetidamente nessa história, pessoas que têm ali ambições e poderes para agir e ir atrás das suas ambições, acabam deixando isso subir a cabeça e ali o que é bom, o que é ruim, já não importa tanto, só importa o que você quer. Possivelmente, Eldianos erraram muito em ter o poder de titãs, um poder que há anos atrás nessa história era ainda mais letal, muito mais mortal. É bem fácil a gente ter uma chacina. Mesmo assim, deixando essa possibilidade ou provavelmente certeza de que Eldianos erraram muito no passado, o que esses de agora fizeram para ter culpa? Nada. Nem a menina que a Sasha salvou, nem qualquer um daqueles que estava ali. Então por que eles seriam demônios? Por que eles mereceriam? E aí muitas pessoas começaram a dizer, essa é a verdade, eles não merecem morrer por causa disso. Então por que você concorda com isso? Porque você vibra com essa fala e diz, a Gabi agora tomou na cara, ela se ferrou porque agora jogaram pra ela uma verdade que ela não consegue contrapor. Então por que as pessoas que morreram por causa do Eren mereceram? Não é a mesma situação? Ah, não, mas agora eles começaram em Parades, tudo bem, mas vários inocentes ali não tem nada a ver com o que o exército de Marley ou qualquer outro povo resolveu. E eles morreram. Morreram e sofreram na mão do Eren, como várias pessoas, como a própria mãe do Eren, sofreu sem ter qualquer motivo, qualquer motivação. O que o Isayama traz depois disso, com a fala do pai da Sasha, que acabou de perder a filha para aquela menina que tá na frente dele, que o Niccolo queria matar e dar uma faca para que ele possa fazer isso, o que ele fala é algo muito simbólico. O problema, na verdade, está na essência de muitas pessoas. Tá nessa vontade de continuar e progressivamente seguir em um ciclo de ódio, de vingança. Não adianta você fugir dessa vingança e achar que você vai estar contrapondo isso e em algum momento isso vai acabar, porque se eu me vingo deste, os remanescentes desse vão me vingar aqui na frente. E isso é um fluxo eterno, a não ser que você extermine um povo. Talvez o ciclo eterno de ódio não seja a solução, ou que ele eternamente vai produzir efeitos negativos, que talvez nunca acabem.
porque talvez isso faça parte da essência do ser humano. E isso deveria ser combatido, embora sem a vontade do coletivo, talvez isso nunca vá acabar. Não é que os eldianos de Parades são eternamente os mocinhos. Se o Eren começar e continuar a ter atitude de atacar pessoas que são inocentes, não defender a sua ilha de pessoas que estão o atacando, não lutar exatamente contra aqueles que atacaram, mas atacar outras pessoas que não tem nada a ver. Se ele fizer isso continuamente, ele vai dar a mesma quantidade de motivos para aqueles que depois vão o atacar. Ação e reação, ciclo de ódio eterno. Mas é bom dizer, eu acho que o Isayama nessa história deixa várias vezes claro que quando você produz algo ruim, é praticamente inevitável que você receba algo ruim, ou você ou aqueles que vêm depois de você. Então eu não acho necessariamente que o Isayama em algum ponto vai chegar nessa história e terminar com uma paz. Talvez não. Talvez a ideia dele seja que justamente essa toxicidade do supernacionalismo, de você querer abraçar uma pátria que nem sequer existe direito, como por exemplo a pátria da nova Eldia dentro de Parades, que tá totalmente em cisão, que nem sequer concordam com todos eles mesmos, talvez isso seja inevitável em situações como essa. Em situações de guerra, em situações de fragilidade de um povo. Quando um povo tá frágil, um discurso que é mais forte, um discurso que parece mais forte, sobe a cabeça. E pode ser que ele não leve a uma paz, pode ser que ele leve a uma vitória, uma batalha ou a várias, mas a longo prazo, sempre vai ter alguém que depois virá e será mais forte que você. E isso vai ser eternamente. Eu acho que Shingeki, ele traz muito mais reflexões em cima disso hoje do que simplesmente um panorama de vilão, mocinho, em algum momento o vilão vai ter que perder ou vai ser uma catástrofe e o mocinho vai perder na história e vai ser uma história triste no final por isso. Não. Talvez o final não seja completamente conclusivo, porque talvez no fim fique a mensagem mais amarga na boca. A gente ainda tem aquela coisa de que o Isayama desistiu de fazer um final super amargo, segundo ele em entrevistas oficiais novamente, mas a história tá caminhando para um lado diferente, eu diria. Esse não é um vídeo pra gente discutir como Shingeki pode terminar. Talvez façamos esse vídeo depois. É só um vídeo pra te dizer que você precisa, sim, pra aproveitar a totalidade de todos os subtextos e mensagens que o Isayama tá colocando neste mangá, que tá sendo bem expositivo, com bastante diálogo, bem mais que ação, inclusive, tirando o último que foi bastante de ação, pra você aproveitar tudo e entender, sim, talvez é necessário que você pense bem mais do que você pensava e refletia lá no começo de Shingeki no Kyojin, porque a história está se propondo a isso. Os personagens muitas vezes têm paralelo com a realidade, com histórias de países, sim, não aqui do Brasil, porque eu acho que o Isayama não tá olhando pra cá, embora tenha uma personagem Gabi, um Xavier, mas assim a gente finge que tudo bem, mas da história mundial, do Japão, da China, da Europa, dos Estados Unidos talvez, tem muitas comparações. Sim, e não é à toa, é porque na nossa história, constantemente, a gente comete os mesmos erros. As nações cometem os mesmos erros e produzem os mesmos efeitos por causa de algo que está muito mais intrínseco no ser humano do que simplesmente uma análise superficial de quem está certo e quem está errado. Talvez todos tenham erros. E de novo, tudo bem que você simpatize mais com um lado do que com o outro, mas é justamente por causa dessa dificuldade extrema das pessoas fazerem como o Armin, de se colocarem no lugar do outro e verem que as nuances são importantes, que talvez essa história caminhe para algo um pouco mais trágico ou algo muito trágico antes de uma possível resolução. Resolução que de qualquer maneira eu acredito que será amarga. Espero que eu tenha me feito entender, é um tema complexo, eu acho que a gente ainda tem muito o que falar e eu acho que esse vídeo vai ficar super longo, mas é importante. Espero que eu tenha passado a mensagem, porque nos meus vídeos de Shingeki eu muito me alongo, eu falo muito em cima de cada página, de cada capítulo, porque eu acho que é importante. Porque eu não acho que as frases são soltas e cada vez mais eu tenho certeza disso, porque o Isayama tá aproveitando personagens lá de trás, falas lá de trás, posicionamento corporal é importante, pra onde o personagem olha é importante, o que ele apresenta é importante, o crescimento de cada um, e por isso que a gente tá começando a fazer agora uma série, começamos com ele, já fizemos com o Zeke, com a Gabi também, de personagens específicos de Shingeki. Quando você analisa cada um e como eles vão progressivamente evoluindo, você vê que o Isayama, ao jeito dele, você goste ou não, tá tentando passar mensagens que vão muito além do óbvio. E pra você entender Shingeki e aproveitar a obra
muito mais do que só ver algo com pessoas lutando e quem tá vencendo ou não, você vai ter que botar a cabeça pra funcionar um pouquinho sim. Não precisa concordar comigo, eu não sei como vai finalizar essa história, mas só o exercício da gente pensar, refletir e discutir é isso que vai fazer Shingeki ser bem melhor pra você. Deixa o seu like se você estiver aqui até este final de vídeo, que foi bem longo, agradeço muito se você ficou. Se inscreve no canal, né, se você tá aqui até agora, por acaso, e não se inscreveu, comenta aqui embaixo o que você achou desta minha epifania e loucura toda nesse vídeo, e a gente se vê, então, espero, em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!